Será? Será que hoje a dona internet deixa a gente fazer live? Será? Será? Espalha pra geral, compartilha aí, bora chamar o povo pra gente. Gente, essa live tem que sair, pelo amor de Deus! Bora chamar o povo. Hoje vai, hein? Hoje vai! Bora lá. Foi aí, Andrew? Foi aí? Entra aí. Compartilha aí. Cadê o povo? Ê, ó o Andrew aí. Olha a Lu aí, a Lu chegou. Tá travando? Como é que tá aí? Tá bom? A imagem tá boa? Vocês estão me ouvindo? Hoje vai? Hoje vai? Hoje vai! Deixa eu te falar. Paz do Senhor, gente. Chama geral! Vambora! Espalha. Gente, vocês estão me enxergando? Eu tô te vendo. Ah, eu não tô. Tá a luz do treco aqui? É. Ostentação. A luz do ring light está ofuscando essa visão. Menina, não tô vendo Compartilha. mesmo. Chama. Oi, Aline, minha xará tá aí me assistindo. Que legal. Paz do Senhor, Aline. Que responsa. E aí, Lu? Tem que sair hoje, não tem? Então, tá chovendo aí? Tá, amiga. Tá chovendo. Fala, tá chovendo, mas tem internet. Aleluia, glória a Deus. Né? Porque, né, a gente não é daqueles que retrocedem, meu amor. Falei, vou fazer essa live. Isso aí. Espalhou pra geral? Chamou o povo? Cadê o povo? Cadê o Iago? povo? Compartilhei, Cadê deixa eu o ver aqui. Põe no aviãozinho. Jorge? Mete pé. Mete pé. Não vou falar nada nessa frente. Reverendo. Seminário. Não vou falar nada, não. Acabou a live. Brincadeira, amigo. Seja bem-vindo. Vem com a gente dando Jorge. glória. Compartilha Eu aí. vou ali, gente, tomar um café. Não, você não vai nada. Você vai me deixar sozinha aqui? Fica tu. Manda o George entrar e falar. Não, senhora. Não, senhora. Não tô no É professor de seminário, né? É professor de seminário. Volta, amiga. Volta. Vai cair da cadeira. Gente, seguinte. A live era para ser ontem, como a maioria sabe. Mas, sabe que, né? Eu moro em Nárnia. E aqui choveu. Ai, eu também fiquei sem. Ah, então eu acho que foi geral, assim, tive muitas mensagens, assim, teve gente sem energia, teve gente sem internet, teve gente com compromisso, e aí eu falei assim, cara, não vou nem reclamar mais, porque, né, eles vão assistir a live depois, quando a gente adiar, a gente fizer outra, aí o povo vai estar assistindo. Mas cadê o povo? Cadê? Cadê? É sábado, né? É sábado, aqui a minha internet ficou meio para lá, meio para cá. Teve lugares aqui perto que faltou luz. Eu fiquei sabendo hoje. Eu recebi os técnicos, eles mexeram ali, fizeram uma manutenção e eu acho que dessa vez deu jeito. Acho que dessa vez foi. Mas aí a gente não podia deixar passar. Primeiro porque a gente é duas pessoas muito ocupadas, sabe? Os compromissos, as agendas não estão batendo, gente, entendeu? Segunda não dá para mim. Segunda não dá para ela. Segunda não dá para mim de tarde. De tarde, então, 4. Para mim não dá, porque tem tarde da benção, senão pastor Isaías, ó, o Andrew tá aí, eu sei que você tá aí, meu filho. Vai monitorando aí a Beijo, Andrew!
E aí na terça também tem culto, fica muito. Eu falei, vamos embora no sábado mesmo. E quem não puder assistir ao vivo, assiste. Isso. Vai ficar gravada, Lu? Vamos deixar gravada? Então, gente, polêmico. Os 4 que nos assistem, o que vocês acham? Deixamos gravar e agora só tem 3. Alguém já foi. Já foi. Não tem problema. Agora tem eu e tu. Pronto. Tudo numa boa. Deus do céu. Então, vamos começar. E aí? Tá mandando? Manda aí, gente. Manda no aviãozinho aí. Compartilha, chama o povo. Chama o povo para ver. Tiago tá online. Ó, Tiago tá online. O Iago também manda tá pra online. Ele. Tiago, meu irmão dos anjos? Peraí, é que eu sou nova nessa tecnologia, gente. Vai devagar, vai devagar. Eu nem sei. Não, peraí. Muito difícil. Hã? Ah, consegui. Conseguiu? Tô enviando. Enviei para bastante gente. Então, mas é sábado, entendeu? Mas tudo bem. Mas a gente vai falar assim mesmo, porque só a gente, né? O assunto já rende pra caramba. Mas fala aí, introduz aí. Então, não, deixa eu começar falando aqui que Deus colocou no meu coração, entendeu? Que eu falei na outra live, mas não rolou porque a net não estava legal. Da gente fazer, da gente não, né? De eu intimar o Breiraline a fazer uma live comigo para desmistificar o falar em línguas. Eita. O dom de falar em línguas. Toma essa bomba no teu colo. Ele aqui que a net dele não tá boa, então temos um motivo. Infelizmente, talvez geral. por isso também a luz não passou. Então fica aqui o meu convite para você, o Breiraline, da gente fazer uma live, né? Não seja no Instagram ou no meu canal mesmo. Ou um vídeo, né, que fale justamente sobre o falar em línguas, porque durante a minha caminhada eu encontrei com muitas pessoas. Gente, é bom deixar registrado que ela me intimou. Eu vou deixar registrado aqui, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Que Carola? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. A vingança é frio. Me espera. Então nós vamos fazer essa live, tá registrado aqui, porque tem muita gente que precisa ouvir, tem muita gente que tá aí, ó, passando por frustrações, infelizmente acho que a palavra certa é essa, porque não souberam lidar com tal assunto. Gente que... Eu não vou falar não, deixa pra live para poder... Mas eu acredito que vai ser muito edificante. Tá aí a intimação. Mas eu não quero. Então, fui ali, gente, tomar um café. Quero, Então tá registrado, né? Tarefa dada, tarefa cumprida. É nóis. Então vamos ao assunto que interessa. Vamos embora. Então, esse é o assunto da semana. Não tem, eu duvido que tenha alguém que não ficou sabendo disso. Eu fiquei sabendo que foi no domingo, se eu não me engano, e no domingo, logo depois da pregação, de algum suposto pastor que disse que nós precisamos atualizar a Bíblia porque não podemos mais condenar os nossos irmãos homossexuais ao inferno. Palavras dele, abre aspas, tá? Tá lá na pregação, se você assistiu ou se você quiser ir lá assistir, foi exatamente essas palavras. Nós não podemos mais condenar os nossos irmãos homossexuais ao inferno por causa de 2 ou 3 versículos ultrapassados. Aí, primeira coisa de tudo, não somos juízas da verdade alheia, da santidade alheia. Não, jamais. Também não estamos aqui condenando o tal pastor. Estamos analisando, esclarecendo as falas. Vamos falar não sobre a pessoa, vamos falar sobre o discurso. Julgue a profecia, mas não julgue o profeta, não é isso? Então, nós vamos falar a respeito do que ele falou, não de quem ele é. Amém?
E quanto a isso, nós também não estamos aqui na posição de perfeição. Não somos perfeitas, né? Mas isso é um assunto que teve muito alcance, teve grande repercussão. E como pessoas que decidiram se posicionar, e a primeira live foi o grito dos maus só acontece porque os bons silenciam, nós decidimos colocar esse tema essa semana para a gente poder esclarecer e debater sobre isso. Realmente, a Bíblia precisa ser atualizada? A gente pode condenar ou não ao inferno? Primeiro que quem condena não somos nós. Isso aí é com Deus. A gente só, né, fala a respeito da palavra de Deus, do caminho, da verdade e da vida, que é Jesus. Então é sobre isso que a gente vai falar, mas tenha em mente que nós não estamos nos colocando aqui em tronos de justiça, e em toda live eu falo isso. Porque eu, Aline, sou falha também. Eu, Aline, também não sei. Se eu já falei alguma heresia, não sei. Eu creio que não. Eu creio que não. Mas, irmãos, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, a minha oração é sempre: Senhor, não me deixe me perder. Não me deixe me perder na minha própria teologia. Enfim, ninguém está livre. Né, Lu? É, isso aí. Em primeiro lugar, a gente não condena. Aliás, se um dia eu condenei alguém, foi um momento assim de meninice, que a gente fica, não, tá errado, né? No sentido de tá condenado. Não, a gente não condena ninguém. E eu quero aqui, no nome de Jesus, falar uma coisa que eu sempre falo quando eu converso com alguém, que surge o assunto da intolerância. Você não pode julgar o todo por causa de alguns. O Evangelho de Jesus é amor, entendeu? O amor transforma, o amor liberta, o amor abraça, o amor dá vida nova. O amor, ele gera. Conduz a verdade. Né? Conduz a verdade. Então, assim, não. Sogra aniversariante aí, ó. Aniversariante, parabéns! Seu filho fez. Entendeu? Então, assim, não julgue o todo, né, por alguns. A gente sabe que tem muito joio no meio do trigo aí, o pessoal tá levando aí como se fosse uma massa, mas nós cremos no evangelho de transformação, tá bom? O que eu quero falar, eu quero começar falando do contexto que ele usou, né, para a necessidade da atualização da Bíblia. Ele vai usar um contexto histórico. Eu quero falar sobre isso, porque contexto histórico é contexto histórico, aplicação pessoal é aplicação pessoal, tá bom? O que aconteceu em Israel fisicamente, estou falando das coisas naturais, da história. Coisas históricas, né? As coisas históricas, gente, pelo amor de Deus, história é história, tá bom? Não dá nem para eu viver de achismo, que a gente vê muito, é gente falando que Deus revelou que o mar, quando se abriu, né? Gente, o mar se abriu. História é história, o mar se abriu, ponto. O martelo lá na passagem de Eliseu, né? Caiu, afundou. Gente, é história, tá entendendo? História é história, não vai mudar. É igual quando descobriram o Brasil. Não dá para eu achar que quando descobriu o Brasil, o cara que descobriu o Brasil estava pensando porque Deus me revelou. Gente, isso aí não existe, né? Não dá para você até parafrasear, dá para você conjecturar. Mas contexto histórico é histórico. Tem que ficar na história. Agora, a aplicação pessoal a gente tem que trazer para os nossos dias. E eu quero acreditar, embora seja bem difícil, que ele usou a palavra errada quando ele estava falando. Sim. A gente prefere olhar com esse olhar que ele quis dizer, aplica o contexto histórico no dia de hoje, né? Ele começa, as pessoas falaram assim, não, se você assistir a pregação inteira, melhora. Gente, opinião pessoal, eu não acho. Eu acho que era melhor ter ficado só com um pedacinho, porque ele vai falar muito mais coisas que a gente vai precisar
refutar, vamos colocar assim. Primeiro que ele está falando a respeito da carta de Filemon. E ele vai falar, gente, não sei vocês, mas eu sou inteligente o suficiente para ler uma passagem sobre escravidão na Bíblia e não achar que eu tenho que ter escravo hoje. Não é? Falando, eu tô falando disso aí. História é história, gente. Pelo amor de Deus. Gente, é história. Igual quando a gente fala de usos e costumes. Tem que viver no tempo bíblico. Então, os homens têm que andar de vestidão, de roupão, porque era a roupa da época. Entendeu? A mulher tem que usar véu, né? A mulher vai ter que sair de véu de casa. O véu, falar da questão do véu. Não podia fazer trança. Mas tudo tem um motivo, tem um contexto. Essa análise... Desculpem, né? Eu sei que eu tenho que respeitar quando o outro fala. Mas essa análise desenfreada, essa dificuldade de aplicação é o que tem gerado, às vezes, muitas seitas. Eu sei que não é nem o porquê da live, mas você vai ver pessoas dizendo que não pode isso, não pode aquilo, porque vai para o inferno. Um brinco muito grande, espalhafatoso, leva você para o inferno, né? Tem muitas, né, pessoas que creem nisso justamente por não saber aplicar, fazer aplicação, entender que contexto é contexto. O que prevalece ali é a questão da lei moral, são os princípios que Deus traz para nós, que são universais, gente. O Cristo do Brasil, o meu Cristo, o meu Deus, que hoje eu sou brasileira, né? O meu Deus é o mesmo Deus de um japonês, de um americano, com os mesmos princípios. A questão toda é essa. A gente está falando o que prevalece é o princípio. Eu não posso pegar uma lei civil que serviu para Israel lá numa época escaldante, de dificuldade, e vai ter que casar, porque... Não, traz para o Brasil. Gente, pelo amor de Deus. Está falando, gente, ele também falou na pregação, ele pegou um texto isolado de Deuteronômio, onde Moisés estava relendo a lei para a geração nova, e ele aplicou literalmente. Gente, olha só, a Bíblia, ela tem diversos textos. Ela tem textos doutrinários, ela tem textos simbólicos, como o Apocalipse, que é um livro simbólico, né? Ou vocês acham, não sei, que quando fala assim que os 4 cavaleiros do Apocalipse, vocês acham que são 4 cavaleiros mesmo que vão vir montados num cavalo? Não é. Não é. Então tem texto histórico que é para aquela época ali. Tem texto simbólico, igual o Apocalipse, que é simbólico, igual as parábolas que Jesus contava. Jesus já contava a parábola para que quem não fosse para entender, não entendesse. Ele queria falar com o povo dele. E tem o texto doutrinário, que são as cartas de Paulo, tem muita doutrina ali. Romanos é o centro teológico da Bíblia. E tem o texto histórico, já falei histórico, simbólico, doutrinário e literal. O que você vai ler Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava usando de uma metáfora para ilustrar uma verdade. Ele é o único caminho, o único jeito que a gente tem para encontrar Deus. Então, eu não posso pegar um texto histórico de Deuteronômio e querer aplicar literalmente no dia de hoje. Não dá para fazer isso. Pelo amor de Deus. E é isso que gera heresia. É isso que gera heresia. Igual o texto que fala a respeito... A gente não está aqui julgando nem condenando, não. A gente está esclarecendo coisas que têm que ser esclarecidas para evitar heresias em nosso meio. Quando tem o texto a respeito das mulheres não entrarem na casa de Deus sem véu, cara, existia um templo pagão onde as sacerdotisas mulheres raspavam a cabeça e faziam orgias sexuais dentro do templo. E aí, quando elas se convertiam, Paulo fala assim, não, bota um véu para você ser diferenciada. Entendeu? Uma coisa bem local, né? É uma coisa local. Isso não quer dizer que eu tenho que andar de véu, porque hoje eu tenho meu cabelo. Meu cabelo não é igual. E se vou me diferir nas minhas atitudes. É isso que a gente precisa saber. Também tem lá o texto que o lenço de Paulo curou.
Isso não nos dá liberdade para sair por aí consagrando lenços para curar. Não, aquilo é um texto histórico, aconteceu, não é uma doutrina. Olha, orem, consagrem lenços e curem em nome de Jesus. Não é uma doutrina, é uma passagem histórica, a gente precisa saber diferenciar. Quando ele pega e foi um acontecimento. A Bíblia não vai nem dizer que Paulo fez propositadamente. Você vê que foi uma coisa foi uma coisa natural. A santidade era tanta. É. Entendeu? E aí a gente, falando a respeito do texto que ele pegou de Deuteronômio, onde uma pessoa abusada deveria se casar, o abusador deveria casar com ela, a gente precisa entender uma coisa: tempo da lei e tempo da graça. Em Israel tinha a lei moral, que eram os 10 mandamentos, a lei cerimonial, que eram os rituais que deviam ser feitos quando a lei moral era transgredida, e a lei civil, que determinava as penas, vamos dizer assim. Por exemplo, lei moral, não mate. Isso. Lei moral, não mate. Aí a lei civil vinha e falava assim, mas se matar, você vai pegar, vai ao sacerdote, vai perguntar qual é o sacrifício que você tem que fazer. Aí já entra a lei cerimonial. Em Jesus, essas leis foram abolidas. A lei cerimonial, você não precisa mais matar animal para ter o seu pecado expiado, porque o Cordeiro de Deus levou sobre si todos os seus pecados. Glória. Né? E você também não está mais debaixo de uma lei civil, você está debaixo apenas da lei moral. Então, tenha isso em mente. Quando a gente fala lá, as pessoas usam muito Levítico para falar a respeito da homossexualidade, mas não é mais aquilo ali que rege. Por quê? Porque a lei cerimonial ela foi abolida. Doutora Simone está aí assistindo a gente, seja bem-vinda. Rubens também, seja bem-vindo. Está falando se a Bíblia ela precisa ser atualizada ou não, só para vocês entenderem o contexto. Quer falar, Lu, a respeito das leis? Então, é justamente isso. Ainda que tenha sido abolida a cerimonial, a moral permanece. É isso que a gente precisa entender. A moralidade, os princípios de Jesus, eles permanecem independente das épocas. O que a gente percebe que sempre existiu, mas eu acho que com a propagação da internet ficou tudo mais difícil, falando no sentido negativo, é que todo mundo tenta se justificar nos seus erros. E a galera, né, do liberal, eles querem, para se justificar nos seus erros, eles querem arrancar o que a Bíblia diz, porque eles querem ter o apoio de fazer o que faz. Eu acho que é isso que a gente precisa entender. Sempre existiu. Sempre existiu. Eu, no meio das minhas conversas com amigas, dessa coisa de discipulado, de conversar, de instruir, eu vou ouvir. Aconteceu uma vez uma pessoa falando assim: olha, eu amo meu marido, mas eu não vou fazer. Aí ela começa a dizer: eu não vou, não cuidava da casa, não cuidava dos filhos, não cuidava de nada, e a justificativa dela é que porque o marido trabalhava o dia inteiro, só chegava de noite. Quer dizer, as pessoas tentam procurar uma justificativa para não ser a imagem de Cristo, vamos colocar assim, porque quando eu falo, e eu estou falando de uma mulher que estou falando de criação de filhos. Ah, tá bom, eu fico aqui criando os filhos e ele vai para farra. Gente, mas o que os filhos têm a ver com isso? Olha o problema que a gente vai criar dentro, né, na nossa vida. E detalhe, gente, a vida é uma só. Aí você vai criar um problemão, porque você vai olhar para a Bíblia e vai dizer: ah, não, a mulher sabe é nada, eu vou arrancar isso aqui porque ó, a mulher sabe, mas a mulher sabe é uma... Você está entendendo? E aí você tenta ajudar a pessoa a viver uma vida baseada na palavra, porque a Bíblia diz que o nosso trabalho ele não é vão no Senhor, a nossa fé não é vã no Senhor. Você tenta ajudar e ela vem com a justificativa de que ela não é uma pessoa melhor, porque o fulano não é melhor, ou porque... Então, ela quer arrancar da Bíblia uma parte que lhe fere. É a síndrome de Adão, a mulher que proteste. Quer se arrancar da Bíblia aquilo que lhe fere. Então, pega-se o versículo isolado, faz uma distorção aqui. De promessa, né? Você não vai pegar, vai tirar um versículo ali, olha, se atentamente ouvir a voz de Deus obedecer. Não, é só coisa boa. Aí agora,
Agora, minha prima Cristina, beijo pra você. E agora, eu preciso atualizar a Bíblia, por quê? Porque os meus desejos não condizem com o que a Bíblia diz. As pessoas querem que a Bíblia seja atualizada, mas não querem se adequar à palavra de Deus. Eu acho que essa é a E verdade o e que isso que a sempre gente existiu. faz com Paulo falando assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não sou eu que Beijo, tenho que prima. estar. Rapidinho, amiga, ela tá da Bahia assistindo a gente. É muita onda. Beijo! Que isso? Glória. Arrasou, zeramos a vida, zeramos o Insta. E aí, outra coisa que você entrou por esse assunto aí, e é importante porque quem assistiu a pregação quase toda, no meu caso, que eu não consegui assistir tudo, mas ele vai falar também a respeito hoje, ele vai falar que Jesus aboliu a hierarquia, porque a carta de Filemão vai falar sobre escravo e servo, né? Onésimo era Eita. servo de Filemão. E eu já falei aqui que, né, é muita falta de noção num tempo que não existe mais escravidão. Eu ler isso e achar que eu devo ter escravo. Então já começa daí. Amiga, você tem que ser minha escrava. Vem lavar minha louça. Senta e espera, amiga. Senta e espera, tá sentada? E aí, Meu Deus. ele vai falar que Jesus aboliu as hierarquias, que em Cristo somos todos iguais e que nem, olha só que perigo, que nem a mulher deve mais ser submissa ao marido. São todos iguais perante Jesus. Gente, as coisas de Deus, elas são organizadas. A Bíblia diz que tudo deve ser com ordem e decência. E eu não Explica o que creio. que é submissão. Explica o que que é submissão Pois primeiro, que o é, povo, para você ter uma noção do que é distorção. amiga, essa palavra assusta. Já me assustou um dia. Já me assustou. Submissão é estar sob a missão. É estar debaixo de uma missão. E a missão do casamento é qual? É um para o outro e ambos para a glória de Deus. O cordão de 3 dobras, Exatamente. ninguém, né? Exatamente. Submissão é submeter a autoridade, é entender que o meu marido exerce sobre mim não uma autoridade humana. A gente não está falando de coisa humana, está falando sobre uma autoridade espiritual. Ele é o sacerdote do lar. E ele que vai prestar contas da família para Deus. Quando, não foi assim com Adão. Deus fez Adão e deu Eva para Adão, porque viu que Adão não era bom só. Falou assim: vou te dar, eu te dei uma ajudadora, te dei alguém para uma companheira, alguém para. Né? Na linguagem de hoje, bora atualizar, amiga? Na linguagem de hoje, te dei uma que fecha 10/10. Foi isso. Fechamento. Hashtag fechamento. Vai estar lá contigo quando tu estiver de bike, de carro, de moto, a pé, ela vai estar contigo, não importa a circunstância. E aí, quando Eva peca, Deus não vai pedir conta para Eva, Deus vai chamar Adão. A ordem Adão, foi dada para ele. por quê? Porque a autoridade estava em Adão. Onde é que estava Adão? Né? Onde é que estava Adão quando Eva O que você estava? estava fazendo, Adão? Conta para mim. Conta para mim. Amiga, estava botando o nome em bicho. E aí eu preciso saber que ele é a minha autoridade espiritual. Só que isso não vai me subjugar, não vai me diminuir. Claro que não, né? E tem um versículo que diz, que eu gosto muito, no caso, eles têm muitas responsabilidades, e eu gosto que nós sejamos as submissas, porque a gente não para pensar que a responsabilidade deles é maior. Tem um versículo Você que tem que diz me que amar, meu filho, como Cristo amou. Não, nem é esse. Esse é o ápice do ápice. Esse, então, minha filha, eu nem ia chegar lá, né? Que esse é complicado, mas diz que se eles estiverem brigados conosco, as orações deles são impedidas. Ih, a Lu caiu. Cai não, tô aqui, cara.
Tá? É porque ficou Minecraft aí. Ficou... As orações são impedidas, ou seja, não tá cuidando bem de mim, não pode nem falar com o pai. Aí você vê como é que o plano de Deus é, né? Como que distorce? E aí, se o papel da mulher é ser submissa, do homem é amar como Cristo amou. Como é que Cristo amou? Dando a vida pela igreja. Então eu tenho que dar a vida por mim. Agora me responde aí, mulheres que estão assistindo ou que vão assistir. Como que você não vai se submeter a alguém que dá a vida por você? É consequência. Sem vergonha. Toma vergonha nessa cara. É consequência, cara. Tu vai olhar o cara te dando o mundo, te dando a vida, ralando pra te dar do bom e do melhor. Como é que tu não vai olhar e vai falar assim, tem que dar um mundo pra esse cara? Como? É consequência. É isso que as pessoas não atentam pra isso. Então, eu acho que a sociedade começou a empregar a palavra submissão como quem apanha, como quem sofre. E, pelo amor de Deus, meu irmão, se teu marido te bate, chama a polícia para ele. Me desculpa aqui, amiga, me perdoe, mas isso é uma realidade. Se seu marido ele te fere, ele te... Cara, vai resolver tua vida. Você é uma menina dos olhos de Deus. Você não nasceu para apanhar, não. Você nasceu para ser amada, respeitada. E qualquer coisa menor do que essa você não deve aceitar. Ponto, falei. Exatamente. Exatamente. A gente não está aqui falando que submissão é isso, mas a gente também não pode achar que está em pé de igualdade, cara. É claro que existem muitas exceções no sentido assim, muito homem que fica em casa e a mulher que trabalha. E a mulher que né, toma as rédeas da situação ali. Mas isso não é uma regra. O cara não vai deixar de ser o cabeça da casa por causa disso. Perante Deus, a gente está falando aqui, gente, de coisas espirituais. E Paulo mesmo vai dizer que só os espirituais discernem o que é espiritual. A carne não vai ter nem isso. Entendeu? Então, essa história de que hierarquia acabou, aboliu, se tu não quer respeitar o teu pastor, vai lá pro lugar dele para tu ver se é fácil. Se tu não quer respeitar o teu líder, você lida com um líder, ele lida com um monte de liderado. Já fui líder e sei exatamente como é que é. Então, não tem... É uma coisa organizada, é uma cadeia organizacional. E se o homem que é pó, que é carne, que é mal, usa de hierarquia para organizar a sua vida social, por que Deus não vai ter hierarquia espiritual, Luciano? É isso aí. Exatamente. Não, você citou um negócio interessante, a questão da liderança, e eu quero ressaltar aqui uma coisa, meu irmão, se você está numa igreja e você não tem mais respeito pelo seu líder, ou vai orar, vai conversar, ou então pede a Deus um direcionamento, vai congregar com quem você respeita, porque toda autoridade é posta por Deus. E quando você não respeita a sua liderança, você leva maldição para a tua vida. Não adianta você querer justificar, como Adão tentou fazer, e ficar, mas ele é isso, mas ele é aquilo. Não adianta não, perante o Senhor, toda autoridade é posta por Deus, não concorda. Porque ele é isso, ele é aquilo. Não estou dizendo que ele não é. Eu estou dizendo que assim como ele vai prestar conta para Deus por ele não estar sendo um bom líder, você vai prestar conta para Deus por não estar obedecendo. Então, mete o pé, procura uma igreja onde se congregue, onde se palavra e respeite. Aí a gente tem dois exemplos de respeitar liderança que são vamos botar assim, os mais famosos da Bíblia. Vou deixar Jesus por segundo, mas primeiro eu vou falar de Davi. Davi já tinha sido ungido. Davi sabia que o trono seria dele. E ele estava sendo perseguido por causa disso. Olha só o problema. Perseguido porque foi escolhido. Olha que louco. Alguém sofrendo ameaça de morte por alguém que sabia que aquele lugar seria dele. Que aquele lugar seria de Davi. E por tantas vezes ele teve a oportunidade de matar e o que ele teria respaldo, porque naquela época, né, a lei dizia que isso era, né, era olho por olho, dente por dente. Então, se a Luciana queria me matar, eu sabia disso e tinha oportunidade de matar primeiro, estou debaixo da lei. Mas ele falou o seguinte, não, foi Deus que colocou ele ali.
Ele poupou a vida de Saul porque ele sabia que existia uma autoridade não só terrena, mas espiritual. E falando de Jesus, cara, Pedro chega e fala assim: e aí, mestre, vamos pagar imposto? A gente vai ter que pagar o imposto? Aí, o que Jesus fala? Dai a César o que é de César, meu filho. Se você não tiver sua vida resolvida perante o homem, a tua vida perante Deus também não está resolvida, não. Então, esse Meu negócio Deus, é de forte. Essa live é forte, hein, gente? gente, mas ninguém vai poder dizer que a gente não falou. Tem que ser falado. Não dá pra gente achar que a gente é ovelha no rebanho e que né? Só vamos prestar conta com Jesus quando o próprio Jesus ele tinha a sua vida ali social, a sua vida terrena, como é que eu vou falar? Irretocável. Era perfeita. Jesus não devia ninguém. Jesus não tinha problema. O problema que ele teve com o governo da época foi justamente espiritual. Era por ele ser quem ele era pelos milagres que ele fazia. Não tinha nada, não tinha mancha, não tinha falha em Jesus para eles terem motivo de perseguir. Então, esse negócio de abolir hierarquia, esquece. Esquece. Respeite a sua liderança, respeite o seu Isso, pastor. pelo amor de Deus. Claro que não estou falando aqui, meu querido, se ele te fizer uma ordem que fere a palavra de Deus, Isso. não faça. Respeite o seu pastor enquanto ele respeita a Bíblia. Pronto. Enquanto ele respeita a Deus, exatamente. Pronto. Enquanto ele não fere a palavra, respeite. A partir do momento. Ah, mas ali ele tá pregando heresia, tá me dando ordem que vai me levar para o inferno. Ora para Deus e mete o pé. Porque, né? A bênção está atrelada na obediência. Então, se você não se adequa a uma ordem, não tem como obedecer, não tem como permanecer. Correto? Isso aí. Eu queria também falar uma coisa. Você falou assim: ei, Luciana, devemos atualizar a Bíblia. Eu acho que vale ressaltar que o Velho Testamento ele é a sombra das coisas que haviam de vir e o Novo Testamento é o cumprimento daquilo que foi falado no Velho Testamento. Então, posso dizer aqui que a Bíblia é o livro mais atual que existe e eu quero usar aqui uma coisa que eu sei que vai parecer cômico, mas é a realidade. Ei, Iago, você estava demorando. O Velho Testamento é a sombra, o Novo Testamento é o cumprimento. Acho que se tem coisa mais atual é a palavra de Deus, é Jesus cumprindo no Novo Testamento tudo que foi falado no Velho, mas principalmente a Bíblia, há mais de 2000 anos atrás, falar que haveriam heresias no nosso meio. Eu acho que essa é a maior prova da atualidade da Bíblia. A questão dela falar 2000 anos atrás que a gente estaria aqui conversando sobre heresia. Não está escrito lá Luciana e Aline numa live. Né? Isso. Não está escrito, pelo amor de Deus, não sai por aí falando que eu falei que estava falando de mim na Bíblia, não é isso não. Mas estava falando dos heréticos, dos que não suportarão a sã doutrina, que terão comichões nos ouvidos, daqueles que tentariam distorcer a palavra. Gente, não tem livro mais atual do que a palavra de Deus. Então, esquece essa história de atualização de Bíblia, porque ela já é muito atual, tá bom? Só isso. A Bíblia ela é suficiente, ela é poderosa, ela é viva, né? Se ele fala que a Bíblia é insuficiente, que a gente não pode lidar com o livro morto. Ele usou essa palavra, né? Ele usou essa palavra. A Bíblia é insuficiente, é um livro morto, olha só, de 2000 anos atrás. Cara, então, como é que João vira e fala assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e se fez carne, habitou entre nós. Adílio chegou, agora vai ficar bom. Adílio! Senhora! Tá atrasado. Paz do Senhor, seja bem-vindo. Então, assim, ele tecnicamente blasfemou. Cara, Aline, eu acho que sim. A gente queria olhar por um lado, assim, de que ele usou a palavra errada e de que ele queria dizer que a gente tem que pegar a Bíblia e aplicar,
né? Quando ele falou assim, precisamos atualizar, eu quero dizer assim, o que que um texto de 2000 anos atrás produz na minha vida hoje? Isso é aplicação. A gente aprendeu que nós, eu e Lu, que somos pregadores da palavra, para pregar, a gente tem que fazer três coisas: ler um texto, contextualizar para que a pessoa entenda qual era o contexto da época e aplicar. Porque se eu chegar e não aplicar na vida de quem me ouve, eu estou dando aula de história, eu estou só contando o que aconteceu, mas eu não estou te ensinando como praticar a palavra. Então, vamos citar um texto, sei lá, Moisés colocou, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Moisés estendeu o cajado e o mar se abriu. Exemplo básico, qual é o contexto? Moisés precisava passar. Por trás vinha Faraó, e se ele não passasse, ele seria morto. Esse é o contexto histórico. Agora, qual a aplicação para mim? Eu vou pegar um cajado, vou parar no meio do mar, vou tocar para esperar as águas se abrirem? Não! Não, a aplicação que Deus me dá, porque a aplicação é pessoal, a aplicação que Deus me dá é que tem hora que eu não preciso clamar para Ele, tem hora que eu tenho que tomar atitude diante dos meus problemas. Essa é a aplicação pessoal. Então, a gente quer crer que Ele usou a palavra errada, que Ele não estava dizendo que a gente tem que atualizar a Bíblia. Ele estava dizendo que a gente tem que ensinar a aplicação pessoal para o povo. Eu quero crer assim. O que você acha, Lu? Ele blasfemou? Então, eu não sei dizer, mas eu acho que pegou mal. Amiga, se posiciona. Silêncio dos povos. Fala aí. Não, eu acho que assim, tem uma semana praticamente que isso aconteceu. A gente espera que se houve um equívoco, uma retratação. Entendeu? Amiga, então, assim. Quer dizer, ele já declarou, mas ele não disse que errou. Então, eu acho que é isso que está acontecendo mesmo. Eu acho que as pessoas estão tentando adequar a Bíblia à própria vida e não se adequar ao que a Bíblia diz. E aí crescem no nosso meio os líderes que têm essa pegada para poder atrair, né? Como se fosse de qualquer maneira. E é justamente o que a Bíblia diz. Gente, a gente precisa entender que Cristo ele morreu para nos ajudar, né? A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou para que tenhamos acesso ao Pai. João 14,6 vai dizer que Cristo é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele vem para nos mostrar o caminho, nos conduzir ao caminho, porque Ele é o caminho. Mas, gente, é estreito o caminho. E eu gosto da ilustração do estreito, que o estreito é assim, olha, você entra no caminho, você entra cheio, talvez com uma mochila muito grande, talvez inchado do pecado. O caminho vai estreitando, ele vai raspando você. Ele vai tirando de você toda a dificuldade, ele vai tirando de você todo o pecado, todo o desejo pelo pecado. Então, quando você chega lá para a porta ser aberta e ouvir vinde benditos do meu Pai, você está fininho. Você não está mais com a mochila nas costas, você não está mais conduzindo aquela coisa toda pecaminosa que afasta o Pai da gente. Então, Jesus, ele propicia isso. Agora, vem alguém chegar e falar assim, olha só, a gente precisa adequar o que Jesus diz ao que está ouvindo. Não, porque uma coisa é atualizar e outra coisa é abrir mão. Eu acho que ele, né? Não, tira esse versículo porque senão a gente não alcança fulano. Esse aqui também não serve porque para atualidade não dá. Vamos atualizar a Bíblia. Gente, não existe. Acho que rolou aí uma, né? É isso que eu penso. Ou é triste, gente. É triste porque a própria Bíblia ela fala que isso aconteceria, né? E não suportando, teriam comichões no ouvido e buscariam para si as suas próprias doutrinas, né? Seus próprios doutores. É complicado, mas eu quero esclarecer aqui nessa live que a gente não está dizendo que os homossexuais não têm vez do nosso lado. A gente não está dizendo que... Pelo amor de Deus. Até porque
eu quero que sempre é usado o texto de Levítico para condenar a relação homossexual. E veja bem, condenar a relação, não a A prática. pessoa. A prática. Isso, a prática, não o praticante. Entendam bem, porque para não dar problema. E eu separei aqui alguns versículos que diz assim, 1 Coríntios 6, 9 e 10, diz assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Então, é importante a gente ressaltar o seguinte: a gente não tira os caluniadores do nosso meio, a gente não fecha as portas para eles, a gente não fecha as portas para os ladrões, a gente não fecha a porta para o injusto, a gente não fecha a porta para o adúltero, então a gente também não fecha a porta para o homossexual. Mas a gente não deixa de pregar que a mentira é pecado, que a injustiça é pecado, que roubar é pecado, porque deixaríamos de pregar que o homossexualismo é pecado. Então é isso que a gente quer esclarecer. O meu objetivo em falar desse tema é: vocês são sim bem-vindos em nosso meio, mas nós amamos tanto vocês que não podemos deixar vocês no caminho errado. Ele fala de amor, ele fala que a gente precisa amar, e o amor é isso. O amor, ele tudo suporta, mas o amor não é onde tudo é aceito. Eu não vou ver um filho meu caminhando para o inferno e vou deixar ele continuar ir para o inferno porque eu amo. Não. Justamente porque eu amo é que eu vou alertá-lo e tentar conduzi-lo no caminho bom, no caminho que leva à paz, no caminho que leva ao céu. E é isso que Deus quis fazer quando deixou isso escrito. Entendeu? A gente não está fechando a porta, a gente não está falando que os homossexuais têm que ficar lá de fora, a gente não está falando que o homossexual não pode cultuar, e muito menos que Deus odeia os homossexuais. Não, a gente está falando que é nosso dever alertar, é nosso dever corrigir, é nosso dever. Nós não condenamos, não, mas nós precisamos mostrar o caminho. Olha, isso aí que você está fazendo está errado. Se eles continuarem no caminho, já não é mais responsabilidade minha. Entendeu? Então, é uma escolha dele. Exatamente, eu gostaria muito, eu fiquei pensando o tempo todo que isso devia de ser falado, porque talvez a gente, combatendo essa fala, pareça que a gente está fechando a porta para os homossexuais. Não, jamais. O lugar deles é lá fora. Não, a gente não fecha a porta para ninguém, porque a gente também é falho. Esse texto aqui que eu li vai falar que os adúlteros, os idólatras, quantas vezes a gente adora mais outra coisa do que Deus? Isso é idolatria. E a gente não deixa de... É um assunto muito extenso, né? Não é só imagem. Tem muita coisa que está sendo idolatrada aí. Imagina, olha, quer ver o exemplo? Bora entrar? Bora entrar! Vamos entrar. Quer ver o maior exemplo de idolatria no nosso tempo? Hoje eu não vou no culto. Ok, mas aí aparece lá o banner do culto. É a Camila Barros que vai pregar. Caraca, eu vou. Idolatria! Idolatria. Jesus estaria lá ou não? Com ela ou sem ela? Estaria. Eu vou cultuar quem? Eu vou cultuar Jesus ou vou cultuar ela? Cultuar Jesus. Não, fora o fato de ter gente que só recebe a palavra se for o fulano. É o outro fulano que prega até a mesma coisa, mas não recebe a palavra, não. Exatamente. Idolatria. E os idólatras também não entrarão. Mas a gente não fecha a porta para idólatra. Então por que fecharíamos, né? Para os homossexuais? Isso aí é o que eu falo, eu falei no início dessa live. Coloca-se todo mundo em um pacote, né? E os cristãos são assim, são assado. Mas o cristão, porque cristão é se parecer com Cristo. Então, o cristão que se parece com Cristo, ele age completamente diferente no tratamento com o próximo. Eu quero dar um testemunho aqui, que é assim, muito chato. Eu viajei no ano de 2018 e nós, meu esposo, minha filha, o Heitor não havia nascido ainda. Ele nasceu em 2019, né? Então, em abril de 2018, nós viajamos para Arraial do Cabo, passar um tempinho, uma semana.
E nós sofremos... rica. Nós sofremos como é que se diz? Esqueci a palavra agora. Maus tratos, preconceito, porque éramos evangélicos. E é tão tremendo... É tão tremendo porque ninguém precisa falar, mas porque somos um casal novo, com uma criança, o jeito de falar. Então, assim, eu também não vou colocar todo mundo no pacote e dizer todos que são assim ou que fazem isso são... Não, mas eu senti, por que eu estou falando isso? Porque eu senti na pele o que é o preconceito. Tá entendendo? Você entrou, a pessoa sair, a pessoa te encarar, parecer que vai até te bater. Então, se você está diante... É horrível isso mesmo, Iago. Se você viu, ou presenciou, ou viveu uma situação de preconceito diante de alguém que se diz cristão, meu irmão, minha irmã, essa pessoa não é cristão, porque nós não fomos criados para ter preconceito com ninguém, para maltratar ninguém. Cristo é amor, nós abraçamos você. Agora, a questão de práticas é outra história, é a Bíblia que está dizendo, tá bom? Eu sofri o preconceito e, assim, graças a Deus não me bateu, não fez nada, mas é uma sensação muito ruim. Não façam isso, tá bom? Não façam isso. A gente vai mudar o mundo amando. A gente vai mudar o mundo com a cultura do reino. Qual é a cultura do reino? É abraçar. Cristo andava com prostituta, andava com ladrão, andava com beberrão. E foram para essas pessoas. Não deixava ninguém. Isso. É muito fácil eu pegar o texto do Atira a Primeira Pedra e esquecer a parte que ele fala assim, vai e não peque mais. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É por isso que é o problema. A heresia é o quê? É um texto fora de contexto. Aí eu pego só o vai e não pegue, atira a primeira pedra quem não tem pecado e esqueça o vai e não peques mais. É isso que não pode. Você vai ver dois extremos. O inimigo ele vai sempre tentar distorcer uma ordem de Deus. Isso aí aconteceu no jardim. Foi assim que a humanidade caiu. Entendeu? Então, até hoje ele vai tentar pegar uma ordem e distorcer, parecendo que está favorecendo, mas na verdade não está. Então, fique com discernimento. Olha, gente, o maior dom que precisa ser pedido hoje, o dom mais necessário para a igreja atual. Ai, meu Deus, pastor Delcides Aguiar, pregador entrou. Cancela! Cancela essa live. Cara, ele prega muito, não dá pra falar comigo, eu vou falar de Bíblia na frente dele. Até travou a língua aqui, olha. Meu Deus. Mas, enfim, ele vai sempre distorcer para parecer que está nos favorecendo. Só que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele também vai falar, olha, ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja maldição. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam em Cristo, que seja maldição. Então, meu querido, até tudo que a gente fala aqui na live, analise, seja como os crentes de Bereia, analise segundo a Bíblia. Pegue a Bíblia e analise se o que a gente está falando é real. Não saia por aí engolindo qualquer coisa que é falado como verdade absoluta. Peça a Deus o discernimento. É o dom que a igreja atual ela precisa. Né, Lu? Tô falando exatamente, eu não falava nada hoje. Não, exatamente, você falou, e eu até fiz uma postagem aí da Reforma Protestante, que hoje é aniversário, né? É o dia da Reforma, e glória a Deus, que por mais homens que se levantem para lutar pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Deus. É exatamente isso que a gente está falando, a gente veio falar aqui do evangelho, qualquer evangelho que não está na Bíblia, questione. Mas a Bíblia diz, não, mas isso aí não serve. Questione. A gente tem que atualizar. Questione. Gálatas 1:7, né? Qualquer evangelho que não... por aí. E qualquer evangelho que não seja o de Jesus é anátema.
tá? Fica aí. Gente, hoje em dia a gente está vendo aí gente se autonomeando até Cristo. É perigoso, gente. É perigoso. Jesus E eu vou avisou. falar aqui uma coisa, você me desculpa, você que está nos assistindo, você que vai nos assistir, mas só existe o falso mestre porque tem seus seguidores. Não seja um seguidor de um falso mestre. Meu Deus, cara. É igual aquela coisa, não existe pastor se não tem ovelha, mas também não tem um falso mestre se não tem um seguidor, ninguém para bater no ombro e tá falando, tô contigo. Entendeu? Verdade. Então pesa para os dois lados. Cuidado, gente, cuidado. Eu acho que a live tá acabando. Vamos fazer a hashtag. A hashtag de hoje vai ser qual? Discernimento? Pode ser. Não sei. Falando de Bíblia, tem que ter sempre. Não atualize o que não precisa ser atualizado. Meu Deus, é muito grande. Fala aí, gente. Escreve aí. Dá uma dica aí. O que a gente bota? Hashtag a Bíblia é eterna? Palavra viva? Pode ser. Deixa eu falar uma coisa que eu passou batida, eu pensei, mas acabei falando, atualizar a Bíblia. A gente precisa enfatizar também que a gente está diante de um autor que está vivo. Você pode pegar muitos livros que foram muito bons, mas todos eles estão mortos, né? Caras que fizeram a diferença, beleza. Mas a palavra de Deus, ela é viva porque o autor, ele está vivo. Então, não existe atualização para o cara que está vivo. Cara não, né? Todo respeito. Para o meu Senhor que está vivo lá no céu. Viva a palavra! Viva a botar palavra. na hashtag aí, ó. Viva a palavra. Eu vou colocar. Gente, tira a print nossa aí. Vai lá, tira a nossa print aí. Marca a gente. Peraí, deixa eu me ajeitar, gente. Vai. Oi? Marca a gente. E pense o seguinte: o mais importante é ouça a voz do seu pastor. O seu pastor é a sua autoridade espiritual. Ouça sempre o que ele tem para falar. E, claro, né? Debaixo da Bíblia, consulte a Bíblia. Leia a Bíblia. Exatamente. Tudo que você ouvir, vai conferir se é verdade. Não sai por aí engolindo tudo que você ouve, não. E muito cuidado com o povo famoso, com o povo, né? Com esse povo aí. Muito cuidado. O nosso objetivo aqui nunca é ser teológica, ser doutrinária. É sempre tentar esclarecer o máximo possível para que, como a gente falou no telefone, do crente ao ateu, do gentil ao judeu, todo mundo entenda, todo mundo absorva. Então, consulte a Bíblia, leia a Bíblia, peça discernimento de Deus, peça o Espírito Santo para te ajudar. Eu já tive uma época em que eu lia e eu não entendia. E tenha em mente o seguinte: existem pessoas que não têm acesso ao que você tem. Existem pessoas que morreram para que a palavra pudesse chegar até você. Então, não fique dependente do outro. Não seja o outro o teu professor, mas seja o Espírito Santo ali lendo, te direcionando. Faça estudos da maneira que você preferir. Hoje tem Bíblia em áudio, tem a linguagem nos dias de hoje, que você pode utilizar como uma linguagem clássica, para não ficar perdido também. Mas tem um monte de recurso que você pode utilizar para que você aprenda da palavra. Então, não fique dependente do outro. E, posso falar? Posso falar do grupo? Posso falar? Deixa eu primeiro falar, tem quantos minutos? É rapidão, gente. Todas essas dicas são extremamente... Tem um minuto, amiga. Beijo, gente. Fala. Não, todas essas dicas são extremamente necessárias, mas peça a Deus uma amizade que te leve junto, porque alguém para compartilhar, né? Nós somos alguém para ficar até 3 horas da manhã no telefone falando de Bíblia. Não, alguém para compartilhar, você lê, você aí, né? Você ajuda e é ajudado. Às vezes você talvez encontre com alguém que você vai servir muito para ajudar no início, mas você vai acabar também sendo ajudado, porque é muito importante a gente ler a palavra, dependente das traduções e tudo mais. Mas, Iago,
Tenha um amigo ou uma amiga que compartilhe com você, que tire dúvidas, que se junte com você num estudo, que ligue para você e fale assim, eu não entendi isso, e que ela vá tirar metade do dia dela para tentar entender, só para estar junto com você nessa palavra. Isso é muito Eu tenho uma importante, amiga né? dessa, gente. Dá licença. Desculpa, tá? Beijo para vocês. É isso. Então, peça a Deus amizades do céu. Agora, fala do grupo, né, amiga? Gente, a gente vai abrir, a gente ainda não sabe se vai ser só para mulheres, provavelmente vai ser só para mulheres. Desculpa, Iago. Desculpa. Desculpa, Iago. Se você tiver qualquer dúvida, pode me perguntar que eu te ajudo. Meu amigo pode quando chamo para ler a Bíblia. Ora por ele. Pode ele. Não, ora. Luto. Ora, jejua, bota joelho no chão, fala, tu tá na minha lista branca. Fala para ele. Eu tô jejuando por você. A gente vai abrir um grupo de estudo bíblico, provavelmente só mulheres, para que vocês mulheres que querem, às vezes fica com vergonha de expor sua dúvida aqui na live, que tem dúvidas sobre a palavra, que quer mergulhar mais na palavra de Deus, quer aprender mais, que a gente vai montar, a gente está orando, a gente vai montar um cronograma, vai ser uma coisa estruturada para a gente estar fazendo aí encontros semanais por videochamada, toda semana, para a gente poder ajudar vocês, né? Porque, gente, me desculpa, mas quando o professor ensina, ele aprende 2 vezes. Então, vai ser bênção para a nossa vida também, que a gente vai estar fixando ali as coisas que a gente vai aprender e ensinar para quem quiser. Então, a gente vai desenvolver mais essa ideia, mas já espalha isso. Se conhece alguém que conhece a Bíblia, já manda seguir o nosso perfil, compartilha essa live com ela e vem aí. Glória, vamos embora atualizar os nossos conhecimentos. A Bíblia não. Porque a Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia é suficiente. Isso a Bíblia é viva, penetrante, mais eficaz que espada de 2 gumes que penetra na alma e no espírito. Vambora! Muito obrigada pela sua atenção. Vai, Lu, considerações finais. Acho que ainda tem tempo. Vai. Quando tiver um contador. Não, só para dizer do grupo que nós temos pedido um direcionamento. Quem se cala acaba consentindo. E nós resolvemos, em nome de Jesus, né? Engraçado que a gente tem, você amiga, né? A gente tem vivido o mesmo tempo aí de o Espírito Santo gritando, de tipo, se levanta para fazer a diferença. A intenção é essa, se posicionar. Então, ter pedido direcionamento a Deus não é uma coisa assim, vamos fazer, não é clube da Lulu, não é clube do Bolinha, não é. É algo realmente pautado na palavra. Não é conversa jogada fora. Isso, não é conversa jogada fora. É Bíblia. É Bíblia. É Bíblia, é ensinamento. Tiziane, não sei se está trabalhando. Já está acabando, Angel. Angel, tá. Isso. Tá bom. Então é isso. Se você conhece alguém, bota aí para seguir Luanjo 545, a Cris Oficial. E a gente vai divulgando aí. Isso. Você conhece alguém que gosta da Bíblia, que quer se aprofundar na palavra, que seja mulher. Por favor. É para mulher, tá bom? Bora falar mais de Deus, bora falar mais da Bíblia. Isso. E é isso. Espero que essa live tenha abençoado a sua vida. E se abençoou, compartilha com alguém. Dá print, marca a gente. E vamos levar a palavra em nome de Jesus. Semana que vem tem mais. Isso aí. Com um novo tema. Para a glória de Deus. Ai, meu Deus. Ajuda, Deus. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Fica com Deus e até sexta que vem. Beijo.